Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, hoje vamos ver aqui uma outra orientação de um líder religioso dentro da organização adventista, que é tido como uma estrela, né, tem programas e tudo mais. E vamos ver o que ele afirma e o que a Bíblia nos mostra sobre o que ele está falando. Lembrando que não é para tirar a fé que você tem na tua denominação, no teu líder religioso, na tua doutrina e nada mais. Isso aqui é um reality que eu estou fazendo, trazendo para vocês aqui o que ele fala, preservando a imagem dele, claro, e comparando com o que eu vejo na Bíblia. Nada mais que isso. Bom, dito isto, vamos então ao discurso dele. Vamos prestar bem atenção, eu vou deixar correr tudo que ele fala para depois entrar no mérito, tá? Vamos lá. Há um segundo evento, o pecado contra o Espírito Santo. Quem peca... Eu falei que não ia parar. Então, o assunto é o que é o pecado contra o Espírito Santo, né? Então agora ele vai destrinchar, segundo o que ele aprendeu dentro da teologia adventista e prega dentro do adventismo, o que é o pecado contra o Espírito Santo. Vamos lá. Contra o Espírito Santo, selou o seu destino. O seu caso foi decidido. Ele está eternamente perdido. Pastor, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Opa, aí que é o interessante. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Vamos ver a definição dele. É você insistir no pecado conhecido a tal ponto que você deixe de ouvir a voz do Espírito. Vamos deixar claro. Pecado contra o Espírito Santo, segundo a teologia adventista, representada por este camarada, é você insistir tanto no mesmo pecado. Vamos ver, vamos lá. Se você não ouve o Espírito, você não consegue se arrepender, porque o agente que provoca o arrependimento é o Espírito Santo. Muita gente tem medo do pecado contra o Espírito. Uma coisa é ele falar que o agente para o arrependimento é o Espírito Santo, e a outra coisa é ele dizer que o pecado contra o Espírito Santo é você cometer um pecado tanto que você não ouve mais a voz do Espírito Santo. São duas coisas completamente distintas e diferentes que ele está trazendo aqui para uma mesma ideia, hein? Espírito Santo e não compreende esse tema dentro da igreja. Talvez eu tenha que gastar alguns minutos para tentar ajudar. Pecar contra o Espírito Santo é você se habituar tanto com o pecado que para você aquilo deixa de ser pecado. Eu estou no hotel aqui, e na primeira noite que eu fui dormir, de madrugada, deu uma buzina de um trem. Não sei quão distante o hotel está da linha. Colado, né, Beto? Obrigado, viu? E eu acordei com aquilo, pensei, mas tem um trem aqui nessa cidade. Que trem que é esse? Eu sou mineiro, é trem mesmo, viu, gente? Isso está no dicionário, olha lá para você ver. E quando você vai para o dicionário, o que é trem? Trem pode ser tudo. O dicionário diz que é isso. Qualquer coisa pode ser trem. E tem também o trem de ferro. Isso é dicionário, isso é cultura. Interessante que faz umas duas... Eu não vou entrar nem no mérito, né, do show, do stand-up de piada que é feito nos púlpitos ali, tá certo? Não estou nem entrando nesse mérito. Vamos voltar à orientação do que é o pecado contra o Espírito Santo. 2 noites que eu não ouço mais o trem. Eu tenho certeza que ele não parou de passar. Mas a gente se acostuma. Pecado contra o Espírito Santo é você insistir numa coisa que você sabe que é errado. Você vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo. Não se esqueça, ele está dizendo, afirmando, reafirmando que pecado contra o Espírito Santo é você insistir numa coisa que você sabe que é errado e vai insistindo, vai insistindo. Uma hora deixa de ser errado para você. Pastor, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Bom,
O fato de você estar aqui nessa noite é um forte indício que você não pecou. Olha só. Como ele é inteligente, né? Muito bem treinado, né? Pastor, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Bom, só o fato de você estar aqui na igreja, na organização adventista, já é um grande indício de que você não pecou contra o Espírito Santo. Olha só. E ali, aquele prédio de alvenaria, aquela organização composta por seres humanos pecadores, tendenciosos e tudo mais, é uma barreira contra o pecado que ele diz contra o Espírito Santo, hein? Aí o que acontece? A pessoa vai falar assim: opa, então já que eu não pequei porque eu estou aqui, eu vou continuar aqui. Compreende? E se você sente o toque do Espírito na sua vida, é porque Ele está aí, desejoso de salvar você e há esperança para você. Agora, quando você ouve a voz do Espírito, não rejeite essa voz. Não deixe de ouvir o Espírito. Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso ajudador. Ele está aí do seu lado para te ajudar na sua caminhada. Bom, parei aqui, né? Agora nós vamos ver na Bíblia se existe essa coisa que ele está dizendo aqui: pecar contra o Espírito Santo é você cometer o mesmo pecado e não dar ouvido ao Espírito Santo lhe dizendo que aquilo é pecado. Vamos ver o que diz a Bíblia sobre o pecado contra o Espírito Santo. Vamos lá. Bom, então o que ele faz? Ele vai em Mateus capítulo 12, né? Com certeza deve ter ido nesse verso aqui, ó. Vamos ler. Espera aí, só um minutinho. Vamos ler esse verso. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Olha, a única coisa que eu vejo contra o Espírito Santo é isso. E não é nem pecado. Não fala de pecado contra o Espírito Santo. Está falando aqui, ó. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia, olha, a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Então veja que já não fala de pecado contra o Espírito Santo. Não há essa possibilidade, pelo menos na narrativa bíblica, de eu pecar contra o Espírito Santo. Mas há a possibilidade de eu blasfemar contra o Espírito Santo. Compreende? Vamos entender aqui por que Cristo disse isso. Vamos ver aqui. Vamos a partir do verso 22 dar uma lida no que está escrito aqui. Vamos lá. Então, diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo... Não, vamos ler de novo. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Então levaram o cego e mudo endemoniado. Nós já falamos sobre isso. Não vou entrar no mérito se é possessão demoníaca, nada aqui, porque eu já tenho vídeos aí no canal, né? Vamos lá. Verso 23. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios? Está dizendo o seguinte: olha, a cura que... O que os fariseus estavam querendo dizer aqui? Né? Destrinchando: olha, esse homem aí curou esse endemoniado pelo poder do próprio demônio. Está escrito aqui, vocês estão lendo, ó. Verso 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa os demônios, né, o endemoniado, senão por Beelzebu, ou seja, o chefe dos demônios, príncipe dos demônios? Verso 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que ele está falando o quê? Poxa, esse Beelzebu então é imbecil, porque se ele está expulsando, e se ele está me usando para curar o endemoniado, ele está contra ele mesmo, e com certeza não vai subsistir. É isso que o Cristo está tentando passar aqui. Verso 26. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Verso 27. E, agora ele vai com a acusação que teve com ele.
E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E agora vem o verso. Portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia será perdoado aos homens. Mas a blasfêmia não é pecado, hein? Aqui não tem a palavra pecado, é blasfêmia. O que é blasfemar? Você já aprendeu comigo em outros vídeos, né? Blasfemar é colocar no lugar de, é inverter as posições, trocar as posições. Isso é blasfemar, tá certo? Então, mas a troca de lugar que vocês fizerem contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. Para a gente entender legal isso, vamos lá. Vamos aqui para João, capítulo 9, verso 41. Disse assim o Cristo. Depois leiam tudo isso contextualizado, tá? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. O que o Cristo está falando aqui? Olha, se vocês não tivessem me visto, vocês não teriam se preocupar com o pecado, mas agora vocês estão me vendo. E agora o pecado poderá ser atribuído a vós. Vamos para uma outra passagem aqui. Eu estou trazendo um texto, mas vocês contextualizam nas suas casas, tá? Vamos lá. Aqui é João capítulo 15. A partir do verso 22 diz assim, ó. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Compreende? Mais uma vez ele está dizendo. Se eu não tivesse vindo, mostrado e falado para vocês, não iria ser imputado o pecado de vocês contra mim. Mas agora vocês estão me vendo. Aquele que me odeia, odeia também meu Pai, no verso 23. Verso 24. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Voltando então na passagem a qual, com certeza, aquele homem ele tenta se agarrar, dizendo que pecado contra o Espírito Santo, que não existe pecado contra o Espírito Santo, que existe é blasfêmia. É fazer o quê? Aqui o próprio texto está dizendo. Os fariseus estão dizendo que a ação do Criador, do Pai, através do Cristo, curando aquele homem, os fariseus estavam blasfemando, trocando, invertendo, dizendo que aquele poder era através do poder de Beelzebu. Compreenderam? Compreenderam o que é blasfêmia? Na Bíblia, no contexto bíblico. E aquele homem está fazendo o que naquele púlpito? Trazendo informações bíblicas. A não ser que ele tivesse feito isso. Olha, gente, hoje eu vou fazer um sermão para vocês aqui sobre o Espírito Santo e eu vou trazer a minha ideia sobre o que é pecar contra o Espírito Santo. Então, corrigindo aquele homem, não existe pecado contra o Espírito Santo. O que não vai ser perdoado é blasfemar contra o Espírito Santo. Ou seja, o que aqueles fariseus fizeram, inverter, trocar, tirar o papel do Criador, da ação do Criador através do Cristo naquele endemoniado, tiraram ali, ó, né? E colocaram quem? O Beelzebu. Isso é o grande problema contra o Espírito Santo. Tá certo, meus queridos? Legal? Valeu que vocês vieram até aqui. Vocês, como eu também, aprendemos mais um pouco. Vimos que o adventismo, infelizmente, tropeça e tropeça muito. E vamos aguardar aí o próximo vídeo. Ok? Um abraço e até lá.